Oi, pessoal! Hoje à noite começamos a explorar a vida e o caminho notáveis de Miyamoto Musashi, o lendário espadachim japonês, artista e filósofo, cujo espírito destemido ajudou a moldar a essência dos samurais. Desde suas vitórias invictas até a sabedoria contida no livro dos Cinco Anéis, o legado de Musashi ainda ecoa através dos séculos, inspirando tanto guerreiros da mente quanto da lâmina. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se realmente apreciar o que faço aqui. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem se junta a nós de várias partes do mundo. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para um suave fundo sonoro, e vamos iniciar juntos a jornada desta noite. Sua história começa em 1584, durante o que os historiadores chamam educadamente de um período complicado no Japão, mas que você, se pudesse falar como um recém-nascido, chamaria de uma verdadeira bagunça. O período Sengoku, ou Era dos Estados Guerreiro, era menos sobre cerimônias de chá elegantes e mais sobre quem poderia apunhalar mais rápido, marchar exércitos rapidamente e construir castelos maiores. Basicamente, era a versão medieval do Japão de um mercado imobiliário agressivo. Só que, em vez de perder uma disputa de lance, você perdia a vida. Você nasce em uma pequena aldeia chamada Miyamoto, encravada nas colinas ásperas da província de Harima. Sua família não é exatamente rica em moedas de ouro. Nada de fraldas de seda luxuosas para você. Provavelmente, você foi envolto em um pano áspero de camponês e recebeu uma colher de madeira para se proteger de brisas frias. Parabéns! A vida te entrega sua primeira arma de treino ao nascer. Seu pai, Shinman Munizai, é um espadachim profissional, e por profissional, queremos dizer que ele leva a arte de cortar coisas muito a sério. Ele é um homem duro, um professor rigoroso, e definitivamente não é o tipo de pai que joga bola no quintal. Não. A ideia dele de passar tempo com o filho seria: aqui está uma espada de madeira, Machi. Tente não chorar quando cair. Afeto é raro. Elogios são mais raros ainda. E abraços suaves praticamente não existem. Mas em um mundo brutal e implacável, a suavidade pode te levar à morte. Seu pai não estava criando uma criança, ele estava forjando uma arma. Desde o início, há uma selvageria em você. Você não é a criança arrumada e bem comportada que se curva educadamente e decora versos. Você é rebelde, indomável e provavelmente cheirava a lama metade do tempo. Enquanto outras crianças brincavam de pega-pega, você provavelmente estava bolando uma emboscada por trás de uma árvore para declarar vitória. Uma sutil antecipação do que estava por vir. Em resumo, desde o momento em que você piscou sob o ofuscante sol japonês, seu destino já sussurrava em seu ouvido. Você não foi feito para viver uma vida tranquila e pacífica. Você foi feito para lutar, vagar e gravar seu nome na história, uma conquista de cada vez, de preferência enquanto aparenta estar um pouco desleixado. E, considerando a situação do país, você teria muito espaço para praticar. Seu parquinho não é um campo gramado ou um quintal aconchegante. É a terra batida da aldeia de Miyamoto, onde o vento traz o cheiro de fumaça, aço e um pouco demais de cavalo. Esqueça canções de ninar e contos de fadas. Suas histórias para dormir são sobre samurais heróicos, cortando inimigos ao meio com um único golpe. Seu mobile de berço provavelmente é composto por algumas espadas enferrujadas, penduradas precariamente no teto. Desde o momento em que você consegue andar, ou melhor, cambalear como um pequeno guerreiro bêbado, seu pai Munizai já te coloca para segurar espadas de treino. Enquanto outras crianças aprendem a escrever kanjis simples, você está aprendendo a desviar de um golpe mortal. Pode-se chamar isso de uma educação não convencional. Não há prêmio de participação em sua casa.
Se você perde uma luta de treino, não ganha um biscoito. Você sai com um novo machucado e uma lição sobre como hesitar significa morte. Munizai é um homem duro. Diz a lenda que ele ganhou joias oficiais sob o shogunato Ashikaga, mas a paternidade não era exatamente seu ponto forte. Seu amor é afiado, prático e dado com a sutileza de uma explosão de canhão. Elogios? Talvez uma vez, quando você não caiu de cara no chão após um golpe pesado. Caso contrário, silêncio, porque em sua mente, sobreviver é a própria recompensa. E ainda assim, algo em você floresce sob essa pressão. Enquanto outros meninos sonham com banquetes e fama, você sonha com os ritmos da batalha, em prever o próximo movimento do oponente antes que ele o faça. Você não vê a espada apenas como uma arma, vê-a como uma extensão de si mesmo, como um coração de ferro pulsando em suas mãos. Você não é mimado, não é confortado, em vez disso, é moldado dia após dia, como uma lâmina contra pedra molhada. Mesmo ainda garoto, você começa a entender a dura verdade do seu mundo. A vitória não é sobre ser mais forte, é sobre ser mais inteligente, mais rápido e um pouco mais cruel que o cara em frente a você. Os aldeões sussurram sobre você. Aquele garoto selvagem com um olhar afiado demais para a sua idade. O menino que nunca chora quando sangra. Alguns balançam a cabeça, outros acenam em respeito. Mas uma coisa é certa: quando você mal chega à adolescência, já é algo diferente. Não apenas um menino. Algo muito mais perigoso está crescendo dentro de você. Isso acontece quando você tem 13 anos, aquela idade estranha em que a maioria das crianças tenta descobrir como pescar ou sobreviver a um concurso de ortografia. Você, no entanto, está se preparando para cometer um assassinato legal. Bem-vindo ao Japão feudal, onde a puberdade vem acompanhada de lutas de espada. Um samurai viajante chamado Arma Kihei aparece na cidade. Ele é de uma escola local de artes marciais e é arrogante o suficiente para achar que um garoto de vila nunca teria coragem de desafiá-lo. Grande erro. A notícia se espalha rápido. Musashi vai duelar com um verdadeiro samurai. Os aldeões se reúnem, sussurrando e fazendo apostas discretas. Até sua própria família o observa como alguém que veria uma galinha entrando na toca de uma raposa. Eles esperam um massacre. Esperam que você seja o que vai cair, sangrando e envergonhado. Mas aqui está a verdade. Você não está interessado em perder. Você tem 13 anos, é briguento, está furioso com o mundo e empunhando uma espada de madeira que ainda cheira a lenha. Não é exatamente o material de lendas heróicas. No entanto, quando o duelo começa, Arma Kihei faz o que os espadachins experientes fazem. Ele subestima você. Talvez seja seu tamanho. Talvez seja o fato de que você ainda tenha sujeira no rosto daquela manhã. Grande erro número 2. Sem formalidades ou discursos dramáticos, você avança rápido, com instinto selvagem e bruto. Ele não está preparado, e você colide com ele com a graça de uma avalanche. Antes que os aldeões possam ofegar, antes que Arma consiga se recompor, ele já está no chão, gemendo, sangrando e humilhado. Um samurai adulto derrotado por um adolescente descalço empunhando um galho glorificado. Você não apenas vence, você anuncia ao mundo que Musashi não é um nome a ser ignorado, é um nome a ser temido. Claro, a reação de seu pai é complicada. Orgulho, talvez alívio, certamente. Mas também um toque de medo, porque até Munizai pode ver isso agora. O garoto que você forjou começa a superar até mesmo suas expectativas mais brutais. E quanto a você, sente apenas clareza. Você nasceu para isso. Não para cultivar, não para se submeter, mas para duelar, para vencer, para se elevar. O primeiro sangue foi derramado. E, lá no fundo do seu jovem coração, você percebe que não será o último. Você poderia imaginar que, após sua primeira joia pública
e uma vitória pública, a vida poderia se acalmar. Talvez um bom aprendizado, talvez um emprego estável fazendo sandálias ou consertando telhados. Você sabe, algo normal, mas nada disso. Aos 15 anos, toma uma decisão que a maioria dos adultos não teria coragem de tomar. Você deixa sua casa, sem despedidas emocionadas, sem lanche embalado, apenas uma espada, uma capa de viagem esfarrapada e uma teimosa recusa em viver a vida de alguém além da sua. Você se torna um errante, um ronin. Em um mundo onde o status é tudo, onde estar ligado a um senhor oferece proteção e propósito, você escolhe não se vincular a nada disso. É como aparecer em uma feira de empregos medievais, virar a mesa e entrar na floresta assobiando. Por quê? Porque, no fundo, você sabe que, se amarrar à casa de outra pessoa, às regras de outra pessoa, nunca se tornará o guerreiro que está destinado a ser. Você não está aqui para jogar política. Não está aqui para polir armaduras e servir saquê para algum senhor gordinho. Você está aqui para dominar a espada em seus próprios termos, ou não fazê-lo de jeito nenhum. Claro, vagar não é exatamente glamuroso. Você dorme sob árvores, não sob toldos de seda. Come o que consegue encontrar, o que muitas vezes significa arroz se tiver sorte, casca se não. Seus companheiros de viagem são, na maioria, corvos, cães abandonados e, ocasionalmente, um curioso menino camponês sussurrando: "Mamãe, por que aquele homem parece que não tomou banho em um ano?" Mas você não se importa. A selva se torna seu dojo. Os rios aguçam seus sentidos. O vento frio ensina paciência melhor do que qualquer velho mestre. E a cada milha que caminha, você deixa para trás mais uma parte do garoto que era. O menino da aldeia com pés sujos se foi. O adolescente ambicioso que derrotou um samurai ainda está lá, mas se transformando em algo mais feroz. Você começa a procurar dojos, desafiando seus melhores alunos para duelos, aprendendo com cada golpe, cada erro, cada vitória. Suas habilidades evoluem rápido, rápido demais para o mundo continuar ignorando você. As pessoas começam a sussurrar seu nome ao longo das estradas empoeiradas e nos bares enfumaçados. Existe um ronin selvagem por aí, um garoto com uma lâmina mais afiada do que a mente da maioria dos homens. E em algum lugar nessas estradas sem fim, um novo pensamento cresce dentro de você. Talvez a espada não seja apenas para matar. Talvez seja um caminho para algo maior do que a sobrevivência. Você só precisa continuar caminhando. Se há uma coisa que o separa dos outros samurais de seu tempo, é isso. Você não se parece com o estereótipo. O típico samurai entra na cidade com o cabelo bem oleado, a armadura polida até brilhar, as espadas cuidadosamente presas ao quadril. Enquanto isso, você aparece parecendo que acabou de lutar com um urso. E talvez tenha feito isso. Seu cabelo é selvagem. Suas roupas, rasgadas, manchadas, às vezes quase faltando. Seus pés provavelmente estão sujos, definitivamente calejados. Você não é a imagem cuidadosamente elaborada da elite guerreira. Você é algo mais raro, algo muito mais inquietante. Você parece menos um samurai cortesão e mais um lobo selvagem que aprendeu a andar sobre duas pernas e, de alguma forma, pegou uma espada pelo caminho. E as pessoas notam. Ah, elas notam. A princípio, riem. Quem poderia levá-lo a sério? Você parece mais apto a correr atrás de galinhas do que a enfrentar guerreiros experientes. Mas a risada se transforma em confusão. Depois, em medo. Porque, uma vez que você saca sua espada, uma vez que se move, toda aquela sujeira e energia selvagem se transformam em algo assustadoramente eficiente. Sem movimentos desperdiçados, sem hesitação, apenas violência pura e sem filtro, entregue com a graça de um predador. Em duelos, você não dança trocando cortes bonitos apenas por cerimonialismo. Você vai para o abate, rápido, feio, definitivo. Não é desonroso, é sobrevivência.
É a compreensão de que as batalhas não são ganhas por quem se apresenta melhor com a espada. Elas são vencidas por quem sai ainda respirando. Os samurais polidos ainda se preocupam se o capacete está alinhado. Você já está dentro da guarda deles, esmagando seu orgulho no chão. Rumores começam a circular ao seu redor como folhas de outono. Ele luta como um demônio. Ele não luta para ganhar pontos. Ele luta para sobreviver. Se você o vê, corra para o outro lado. Você se torna uma história de fantasma viva, passada de vila em vila, sussurrada em torno de fogueiras. Mas você não se importa com a reputação. Você nem se importa em ganhar fama. Você se importa com uma única coisa: melhorar, afiar, se tornar mais mortal. Porque lá no fundo, você sabe que o mundo não é gentil com lobos. E apenas os mais ferozes sobrevivem. Com a estrada aberta como seu lar e uma espada como travesseiro, você mergulha de cabeça em um novo hobby, desafiando estranhos para combates letais. Algumas pessoas colecionam conchas. Você coleciona vitórias, preferencialmente antes do almoço. É uma estratégia simples. Entra em uma nova cidade, encontra o dojo local ou o espadachim mais arrogante, desafia-o para um duelo, vence e segue em frente. Você é como um desastre natural, deixando um rastro de egos machucados e ossos quebrados por onde passa. Se houvesse um conselho de turismo para o Japão rural, eles estariam colocando placas de aviso. Cuidado, Ronin selvagem à vista. E a melhor parte: ninguém sabe como lidar com você. Você é imprevisível demais, bruto demais. Você não luta seguindo as regras, principalmente porque provavelmente nunca leu o manual. Você não usa armaduras elegantes. Não se curva 6 vezes antes de sacar a lâmina. Não espera educadamente que seu oponente compose um haiku antes do primeiro golpe. Não. Você o avalia em um instante. Encontra o caminho mais rápido para a vitória e avança. Brutal, eficiente e sem desculpas. Às vezes você usa uma espada de verdade, outras um bastão de madeira. Uma vez, segundo lendas posteriores, você nocauteou um homem com um botor qualquer que encontrou jogado. Porque para você, não se trata da arma. É sobre a mente por trás dela. E sua mente é afiada como a lâmina de uma katana e 2 vezes mais perigosa. A cada lição, você aprende não apenas sobre técnica, mas sobre pessoas. Como elas transmitem medo através de mãos trêmulas. Como os olhos se alargam um pouco antes do ataque. Como o orgulho as torna previsíveis. Você não está apenas lutando contra corpos, está desmontando espíritos. No final da adolescência, seu número de vitórias é ridículo. Mais vitórias do que aniversários, mais oponentes machucados do que sabores de saquê. Você não fica para se deliciar com a fama, sem cerimônias de troféus, sem desfiles. Você apenas acena uma vez. Talvez murmure algo profundo como H e segue para a próxima estrada empoeirada, o próximo oponente, a próxima lição. Porque lá no fundo, você sabe que não está lutando por dinheiro ou mesmo por sobrevivência. Você luta porque isso está moldando você em algo imparável, algo que até você está apenas começando a vislumbrar. Ao chegar à adolescência, você já desenvolveu uma reputação que oscila entre um prodígio temido da espada e aquele sujeito ligeiramente aterrador que pode comer pregos no café da manhã. O que realmente te destaca não é apenas seu histórico de combates, mas o fato de que você se recusa a fazer o que todos esperam. Você não se compromete a nenhum lorde, não se vincula a um dojo ou a um grupo de guerra. Você é, com orgulho e teimosia, um ronin, um samurai sem mestre. Em uma cultura onde quem você serve é quase mais importante do que quem você é, isso é como aparecer em um banquete real com roupas sujas e desafiar o anfitrião para uma partida de braço de ferro. Samurais respeitáveis olham para você como se fosse uma espécie de escândalo ambulante, sem mestre, sem patrono, sem endereço fixo. Certamente, ele deve ser louco.
Mas há algo que eles não entendem. A liberdade é sua lâmina mais afiada. Sem um mestre para impressionar, você responde apenas a si mesmo. Sem jogos políticos, você dedica sua energia a aprimorar suas habilidades, em vez de engraxar as botas de alguém. Sem um castelo para proteger, você carrega toda a sua vida nas costas. Leve, rápido, pronto. Claro, a vida é dura. Você não recebe armaduras elegantes. Não participa de cerimônias de chá onde nobres riem atrás de leques de seda. Muitas noites, você nem tem um jantar confiável. Em uma semana memorável, sobrevive inteiramente de rabanetes roubados e peixes duvidosos do rio. Mas o que você ganha é inestimável. A capacidade de evoluir, se adaptar e crescer além dos rígidos limites impostos pela tradição. Em todos os lugares que vai, senhores e generais tentam recrutá-lo. Alguns oferecem ouro, outros, belos cavalos, terras, quimonos de seda. Alguns até oferecem filhas, embora, francamente, dada sua aparência selvagem e o cheiro constante de fogueira, não está claro se essas ofertas são sérias ou apenas otimistas. E toda vez que você se inclina levemente e recusa, é porque seu caminho não está dourado em ouro. Ele é pavimentado com sangue, suor e revelações silenciosas. Você não está aqui para ser servo de ninguém. Está aqui para dominar algo maior. A arte da guerra, a arte da estratégia e talvez a arte de dominar a si mesmo. Você é Miyamoto Musashi, sem mestre, destemido e apenas começando. Em algum lugar entre seu 100º joia e o 1000º picada de mosquito, dormindo sob as estrelas, algo muda dentro de você. Lutar não é apenas sobre força. Não se trata apenas de velocidade. É sobre ver o mundo de forma diferente. Você começa a perceber que a espada é apenas a superfície. Por trás de cada choque de aço, há uma batalha de mentes, uma conversa silenciosa em fintes, pressão, ritmo e medo. A vitória não pertence ao mais rápido ou ao mais forte. Pertence a quem entende. Assim, você começa a pensar de forma diferente. Ao se aproximar de um oponente, não estuda apenas a postura ou a espada dele. Você estuda a pessoa. Como ele mantém a tensão nos ombros. Como pisca quando está nervoso. Como hesita quando o vento levanta poeira em seu rosto. Você começa a prever os movimentos antes que eles aconteçam. Não com mágica, mas com uma brutal atenção às fraquezas humanas. Você percebe que um duelo é vencido muito antes do primeiro golpe. É vencido no momento em que seu oponente duvida de si mesmo. É vencido quando ele se sente presa e você se sente como a tempestade que vem em sua direção. De muitas maneiras, você para de lutar contra as pessoas. Você começa a lutar contra suas intenções. É quando você realmente começa a se separar do resto do mundo samurai. Enquanto outros se ocupam em memorizar técnicas antigas e aperfeiçoar as mesmas formas de espada desgastadas, você está criando algo novo, algo aterradoramente eficaz. Você transforma o duelo em um jogo de xadrez jogado na velocidade da luz. Às vezes, você vence antes que o oponente perceba que a luta começou. Um sutil deslocamento na sua postura, um sorriso genuíno ou algo que chegue perto de assustá-lo, um movimento inesperado, quebrando todas as regras de estilo e tradição. E quando eles caem, confusos e derrotados, não é apenas porque você golpeou mais forte, é porque você viveu um movimento à frente e eles nunca perceberam. Você começa a ver a vida assim. Tudo é estratégia, tudo é timing, tudo é o equilíbrio entre a calma e a ação súbita e implacável. A espada é apenas uma ferramenta. A verdadeira arma é a mente, e a sua, aguçada por dificuldades, fome e batalhas intermináveis, está se tornando tão mortal quanto qualquer lâmina que você possa empunhar. Em algum lugar ao longo dos caminhos intermináveis que você percorre, machucado, ferido
e um pouco mais picado por mosquitos do que qualquer guerreiro lendário deveria admitir, você tem outra realização. Por que se contentar com uma espada quando você pode manejar duas? Sim, duas mãos, duas espadas. Um conceito revolucionário que qualquer samurai tradicional em seus castelos polidos desprezaria, enquanto ajusta cuidadosamente sua armadura formal e tradicional. Mas você não tem o luxo de se preocupar com a tradição. Você se preocupa em sobreviver. Você se preocupa em vencer. Assim, você começa a treinar incansavelmente. Uma katana em uma mão, um wakizashi, a espada menor, na outra. A mente da maioria das pessoas entra em curto-circuito só de pensar nisso. Mas como parry e atacar ao mesmo tempo? E os estilos, as escolas, as formas sagradas? Enquanto isso, você está na floresta transformando troncos em lascas, aprendendo a mover ambos os braços de forma independente, fluindo como água, imprevisível como uma tempestade de verão. No início, é desajeitado. Você deixa as espadas caírem, tropeça nos próprios pés. Em um momento memorável, quase se desarma com a própria espada, mas lentamente, dolorosamente, algo se encaixa. Duas espadas, não uma bagunça caótica, mas uma dança mortal. Uma mão desvia, a outra ataca. Esquerda, direita, esquerda. Um ritmo tão natural quanto respirar. Você não está mais preso aos padrões rígidos ensinados nos dojos. Você cria seu próprio ritmo, seu próprio estilo. E logo sua técnica de duas espadas, Neon Ichi Ryu, se torna parte de você como seu próprio coração batendo. A beleza disso é que ninguém sabe mais como lutar contra você. Lutadores de espada única ficam confusos, lanceiros ficam frustrados, arqueiros nem têm a chance de ficar frustrados. Seus inimigos esperam uma única ameaça e recebem duas. Eles se preparam para um duelo de espadas e são sobrecarregados por um furacão. Os samurais mais formais balançam a cabeça em desgosto, murmurando em seus saques sobre o desrespeito a séculos de tradição. Mas você não os ouve. Você está ocupado demais sobrevivendo, vencendo, inovando. Você não luta por pontos de estilo. Você luta para abrir um novo caminho em um mundo rígido e em declínio. Um caminho onde a adaptabilidade, não a ancestralidade, é o verdadeiro sinal de maestria. Duas espadas, um propósito, a vitória. E você está apenas começando. Agora você já conquistou uma reputação considerável. Você é a tempestade que entra na cidade, derruba o campeão local e desaparece antes que alguém consiga até mesmo começar a gravar seu nome em uma placa de madeira. Mas, eventualmente, tempestades precisam de montanhas maiores para se chocar. Entra a escola Yoshio. O clã Yoshio não é um simples dojo de vila. Eles são elite, poderosos. Seu nome tem peso em Kyoto, o coração cultural do Japão. Uma cidade repleta de hobbies de seda, barbas bem aparadas e egos tão grandes quanto pequenas montanhas. Os Yoshio não estão apenas ensinando esgrima. São praticamente uma instituição. Vencer um duelo contra eles seria como uma banda de garagem invadindo uma ópera real e roubando a cena, o que naturalmente parece ser exatamente o que você faria. Assim, você entra em Kyoto, empoeirado, desleixado e provavelmente com um leve cheiro de água de rio e teimosia, e desafia Yoshio Seurro, o chefe da escola. Seurro, sendo um homem orgulhoso e completamente convencido de que você é apenas um vagabundo selvagem com um desejo de morte, aceita. O combate é marcado. As formalidades são organizadas. Todos esperam que seja uma lição rápida e embaraçosa para você. Um lembrete público de que guerreiros de verdade não são superados por ronins descontrolados. Todos, exceto você. Quando o duelo acontece, não há discursos elaborados, nem poses dramáticas, apenas você, calmo como uma pedra no leito de um rio,
encarando um mestre da esgrima da alta sociedade. E quando o momento chega, você não hesita. Você rompe suas defesas como um tufão atravessando uma tela de papel. Seu é derrotado, não de forma educada, nem cerimonial, mas brutalmente. O outrora orgulhoso mestre Yoshio é humilhado diante de seus alunos, de seus patrocinadores e de metade dos cidadãos fofoqueiros de Kyoto. E você não fica para se gabar. Não desfila pelas ruas, buscando aplausos. Você apenas acena uma vez, talvez puxe sua capa desgastada contra a brisa e se dissolve de volta nos becos sombrios da cidade. Porque em sua mente ainda não há vitória final. Apenas o próximo duelo. Apenas o próximo desafio. Você rachou os alicerces de um império. Mas sabe que os Yoshio não deixarão essa ofensa passar. Não sem sangue. E você está pronto para eles. A escola Yoshio não lida bem com a humilhação. Perder para um ronin selvagem, um homem que provavelmente dorme mais perto de cabras do que de gritos dourados, não é apenas um arranhão em seu orgulho. É uma lesão profunda. Então, naturalmente, eles fazem o que qualquer instituição prestigiosa com o ego ferido faria. Enviam o próximo irmão, apresentando Yoshoka Deniro. Você pode dizer que Deniro é a sequência maior e mais enfurecida de Seu. Mais músculos, mais raiva, menos paciência. Ele te desafia para outro duelo formal, determinado a apagar a vergonha da família, preferencialmente, apagando você da existência. A cidade está em ebulição de expectativa. Outro combate Musashi. O espadachim feroz finalmente encontrará seu par? A honra será restaurada? Alguém pode passar o saquê, por favor? Você, no entanto, permanece tão calmo como sempre. Se Denichiro acha que a raiva vai vencer esta luta, claramente não está prestando atenção. O dia do duelo chega. A multidão se reúne. As apostas são feitas. Vendedores vendem espetos de peixe grelhado para os espectadores entusiasmados, porque nada combina melhor com um combate mortal do que um lanche leve. Quando Denichiro entra na arena, parece uma nuvem de tempestade em forma humana, armado, protegido e carregado de fúria. Você parece praticamente o mesmo de sempre. Sandálias desgastadas, roupa simples, um olhar em seus olhos que diz: já tracei 3 maneiras de acabar com isso, e 2 delas são levemente insultantes. O duelo começa. Denichiro avança pesado e determinado, buscando esmagá-lo com força bruta. Mas você, leve, rápido, estratégico, sai apenas da linha de ataque, lendo cada movimento dele como uma peça mal escrita. Algumas trocas depois, tudo acaba. Você desferiu um golpe devastador. Denichiro cai. A última esperança dos Yoshio se desfaz na terra. A multidão fica atônita novamente. Alguns ofegam, outros aplaudem. Alguns reavaliam suas escolhas de vida. O outrora poderoso clã Yoshio agora perdeu 2 filhos para um duelista descalço e desgrenhado que provavelmente afiou sua espada em uma pedra naquela manhã. E você? Não faz discursos, não se gaba, simplesmente se vira e sai, silencioso, firme, como uma força da natureza que não precisa se justificar. Mas no fundo, você sabe que os Yoshio ainda não terminaram. Eles têm um último movimento desesperado, e será tudo menos honroso. A derrota dói, uma derrota pública e humilhante. Isso queima como despejar saquê sobre uma ferida aberta. E, após perder não um, mas 2 herdeiros para sua lâmina, a outrora orgulhosa escola Yoshio está à beira do colapso. Eles têm uma escolha: aceitar as perdas com dignidade ou jogar os poucos restos de honra que lhes restam em uma fogueira e arriscar tudo em um último ataque desesperado. Adivinhe qual opção eles escolhem. Os Yoshio declaram outro duelo, mas desta vez não é uma simples luta homem a homem. Ah, não! Eles planejam uma emboscada.
O alvo? Óbvio, você. O objetivo é tirar o sorriso arrogante do seu rosto e restaurar a honra com uma chuva de espadas. A estratégia deles é simples: atrair você para um duelo final contra Matashiro, o novo jovem chefe da família. Uma criança mal velha o suficiente para fazer a barba, empurrada para a frente como uma figura de proa, enquanto dezenas de guerreiros Yoshio, armados, se escondem nas proximidades, prontos para atacar no momento em que você aparecer. Justo? Absolutamente não. Mas justiça deixou de ser parte da conversa a dois irmãos mortos. Agora, aqui está o que faz de você. Bem, você sabe que é uma armadilha. Você a sente como peixe podre a milhas de distância. E o que você faz? Aparece cedo, antes que a emboscada esteja totalmente armada, antes que os espadachins ocultos estejam em posição, antes que alguém espere por você. Você desliza pela névoa do crepúsculo como um fantasma, espada já desembainhada. Matashiro mal tem tempo de gritar antes de você abatê-lo. Um golpe limpo e rápido, eficiente como um raio. O caos se instala. Homens Yoshio saem das sombras como formigas enfurecidas. Dezenas deles, espadas brilhando, gritando, amaldiçoando seu nome. E você? Não congela. Não hesita. Você se move. Rápido, preciso. Um borrão de eficiência mortal. Você corta os emboscadores como uma lâmina através de papel de arroz, deslizando por suas fileiras, desaparecendo no crepúsculo antes que eles consigam se organizar. Quando percebem o que aconteceu, você já se foi. Um rumor soprando ao vento. A escola Yoshio, outrora orgulho de Kyoto, desmorona em desgraça. E você? Não fica para comemorar. Apenas continua caminhando. Porque para Miyamoto Musashi, a jornada não é sobre vingança, é sobre perfeição. E a perfeição exige mais do que vitória. Exige evolução. Após sua destruição da poderosa escola Yoshio, sua lenda explode como um foguete em uma praça de Vila Seca. Só que, em vez de admiração, seu nome carrega um novo sabor de medo. Você não é mais visto apenas como um espadachim perigoso. Você é algo mais. Algo mais difícil de definir e ainda mais difícil de enfrentar. A notícia se espalha pelas províncias como fogo em palha. Musashi não apenas derrota adversários, ele destrói famílias. Um Musashi vale um batalhão inteiro. Se você vir um homem desgrenhado carregando duas espadas e com um leve cheiro de lama de rio, corra. E a parte louca é que isso não é nem tanto exagero. Neste ponto, parece que exércitos seriam mais adequados para enfrentá-lo do que espadachins individuais. Duelos 1 a 1? Brincadeira de criança. Emboscadas? Tente um pouco mais. Mesmo grupos de lutadores treinados mal conseguem tocá-lo. Você alcançou um nível em que enfrentar você parece menos uma luta contra um homem e mais como tentar lutar contra uma tempestade. Parte disso é habilidade. Claro, sua técnica de duas espadas, sua estratégia, sua velocidade bruta são incomparáveis. Mas a verdadeira arma secreta é a guerra psicológica. A maioria dos homens já está derrotada antes mesmo de sacar suas espadas. Ao ouvir seu nome, eles lembram das histórias. O garoto que matou um samurai adulto aos 13 anos. O ronin que desmantelou os Yoshio como se fossem gravetos. O vagabundo que usa qualquer coisa. Um remo de madeira, um galho aleatório, provavelmente até uma ganso particularmente irritado, se necessário, para alcançar a vitória. Eles pisam no campo de duelo já suando, já duvidando. E a dúvida, para você, é mais saborosa que a vitória, porque você aprendeu algo crucial. Uma espada pode matar o corpo, mas o medo mata a alma. Às vezes, você ganha duelos sem nem mesmo brandir sua espada. Um oponente vê aquele olhar frio e firme em seus olhos, aquela leve inclinação da cabeça que diz: já te matei na minha mente. E eles desmoronam. Alguns se rendem, outros fogem.
Alguns poucos, corajosamente, atacam, apenas para perceber tarde demais que estão avançando contra uma força da natureza. Você não é mais apenas Musashi, o duelista. Você é Musashi, a tempestade. Musashi, o imbatível. E enquanto continua caminhando pelas estradas esburacadas do Japão, uma coisa fica clara. Vai levar mais do que números, mais do que lâminas para detê-lo agora. Com os Yoshio esmagados e sua reputação nas alturas, você poderia ter feito o que a maioria dos guerreiros sonha: encontrar um senhor rico para servir, ganhar um título pomposo, talvez até conquistar um castelo com encanamento decente. Mas não. Você escolhe o caminho novamente porque, no fundo, sabe que castelos são prisões, mesmo que forradas de ouro. E assim começa o longo e sinuoso capítulo da sua vida, os anos de errância. Você flutua de província em província como uma lâmina levada pelo vento. Sem plano, sem mapa, apenas uma constante: a busca pela maestria. Aonde quer que vá, procura novos oponentes, novos estilos, novas ideias, mestres de espada, monges, lanceiros, bandidos. Não importa quem ou o que sejam. Se eles sabem algo que você não sabe, você quer enfrentá-los. Às vezes, você os desafia. Às vezes, eles o desafiam. Outras vezes, você apenas esbarra neles, enquanto tenta roubar um bolinho de arroz especialmente suculento e acaba se envolvendo em um duelo. A vida de viajante é bagunçada. Seu estilo evolui repetidamente, como um rio moldando novos caminhos através da pedra. Você se adapta, refinando-se e descartando o que não serve. Você não duela por dinheiro, não duela por fama. Você duela pela emoção de se tornar. Cada oponente é um espelho que revela suas próprias falhas. E toda vez que você quebra esse espelho, sai mais afiado. Suas roupas ficam ainda mais ásperas, sua espada ainda mais rápida, sua mente ainda mais perigosa. As pessoas começam a contar histórias sobre você. Histórias míticas e estranhas. Musashi lutou contra 3 homens ao mesmo tempo, usando apenas um leque. Musashi derrotou um mestre lanceiro com um pedaço de vara quebrada. Musashi uma vez encarou um urso de tal forma que o urso se desculpou e foi embora. Será que são verdadeiras? Talvez, talvez não. Mas você não se preocupa em corrigir ninguém porque não está interessado em polir sua lenda. Seu foco é afiar sua alma. E se esse caminho o levar mais fundo em florestas, sobre rios congelados, através de passagens de montanha empoeiradas, que assim seja. A estrada é sua casa agora, o horizonte infinito, seu companheiro. Enquanto outros guerreiros amarram seus destinos a senhores e linhagens, você amarra o seu apenas à lâmina e à incessante busca por algo maior do que a vitória, algo como a verdadeira compreensão. E você sabe que está se aproximando disso. À medida que os quilômetros se acumulam e as estações passam como um borrão, algo inesperado começa a agitar-se profundamente em sua alma, endurecida pela batalha. Um anseio por algo mais. Não mais joias, não mais sangue, nem mesmo mais vitórias, mas algo mais silencioso, algo mais profundo. Arte. Começa de forma sutil. Após um longo dia de treinamento ou viagem, você se vê pegando um pincel em vez de uma espada. No começo, sua caligrafia parece o que acontece quando um gato corre sobre tinta molhada. Não exatamente de qualidade de museu. Mas assim como na esgrima, você não espera ser bom de imediato. Você espera se aprimorar por meio da paciência, da disciplina e da prática incansável. Logo você está pintando paisagens, colinas, rios, pássaros congelados em pleno voo. As pinceladas quase como os movimentos de uma espada, fluídas, precisas, vivas, e você percebe algo profundo. O mesmo espírito que guia sua lâmina pode guiar sua mão. A esgrima e a arte não são opostas, são gêmeas. Ambas exigem presença, ambas exigem equilíbrio.
Ambas exigem a capacidade de ver o mundo com clareza e deixar uma marca nele com graça e certeza. E não se trata apenas de pintura. Você esculpe esculturas de madeira. Pratica a cerimônia do chá com o cuidado de um general se preparando para a guerra. Estuda poesia, filosofia, budismo zen. Você se torna peculiar de certa forma, um ronin que pode matar 10 homens antes do café da manhã e pintar uma delicada aquarela de um ramo de flores de cerejeira até o almoço. Seus colegas não sabem muito bem o que fazer com isso. Musashi, o cara que derrotou Yoshio, que lutou contra Sasaki Kojiro. Agora ele está pintando. Alguns riem, outros zombam. Você não se importa porque vê algo que eles não veem. A vitória é temporária. O domínio é eterno. Uma espada vence batalhas. A arte conquista a imortalidade. E no fundo, você entende algo ainda mais importante. Um dia, seu corpo vai falhar, sua mão de espada vai desacelerar, as joias acabarão. Mas sua mente, seu espírito, sua visão, essas podem perdurar através da tinta, da madeira, das palavras. Você não é mais apenas um guerreiro. Está se tornando um criador, esculpindo seu espírito no mundo, uma pincelada perfeita de cada vez. E enquanto você se senta à beira de um rio tranquilo, pincel na mão, um sorriso surge em seu rosto. O caminho é mais amplo do que você jamais imaginou e está apenas começando. À medida que você avança para os 30 anos, com um rastro de oponentes derrotados se estendendo atrás de você como um desfile particularmente violento, um novo nome começa a chegar aos seus ouvidos: Sasaki Kajiro. No começo, são apenas sussurros em tavernas fumacentas e cruzamentos empoeirados. Há um homem com uma lâmina como um raio. Sua espada é tão longa que poderia derrubar um pássaro do céu. Ele é invicto, assim como você. Interessante. Você não é do tipo que se abala com a reputação. Afinal, você é a reputação que outros guerreiros temem em pesadelos. Mas Sasaki Kajiro é diferente. Ele não é um arrogante mestre de dojo esperando ser envergonhado. Não é um desesperado guarda-costas de nobre agarrado às velhas tradições. Ele é rápido, mortal, preciso e carrega uma espada tão absurdamente longa, o mono Ozizo, o mastro de secagem, que você se pergunta se ele está compensando algo. Você não diz isso em voz alta. Seria indelicado. O estilo de Kajiro, o corte da andorinha, é famoso. Imita o movimento das asas de um pássaro. Rápido, elegante, impossível de prever. Ele não é apenas bom. Ele é uma força da natureza. Um reflexo de você, mas polido, régio, quase civilizado. E de uma forma estranha, você se sente animado. Finalmente, um verdadeiro desafio. Não mais um exibido para humilhar, nem uma multidão de amadores para superar, mas alguém que pode realmente forçá-lo a ir mais fundo. Alguém que pode aguçar suas habilidades de maneiras que nenhuma joia jamais fez. A notícia eventualmente chega até você de que Kajiro foi nomeado mestre de esgrima de um senhor. Grande honra, ótimo pagamento, roupas novas. Você ainda dorme em celeiros, ocasionalmente usando sua capa de viagem como cobertor e guardanapo. Mas isso não importa, pois você sabe que caminhos como o seu e o de Kajiro não foram feitos para correr paralelamente para sempre. Eles estão destinados a colidir de forma espetacular. Os rumores se espalham ao seu redor como nuvens se reunindo antes de uma tempestade. 2 espadachins invictos, 2 mestres do tempo e da morte, 2 lendas, mas apenas um destino. E, em algum lugar dentro de você, sob a calma e a caligrafia, o velho fogo se agita novamente. O lobo levanta a cabeça. A lâmina vibra de expectativa. Você sorri levemente porque sabe o que está por vir e está pronto. O desafio não vem envolto em ouro ou cantado por arautos. Ele chega em palavras silenciosas e sérias, transmitidas por mensageiros cautelosos. Sasaki Kojiro aceitou. Ele se encontrará com você no campo de batalha.
Sem política, sem senhores, sem exércitos, apenas dois homens, duas lâminas e uma promessa pairando no ar úmido. O duelo está marcado para uma pequena ilha rochosa nos estreitos de Kanman. Ganryujima, longe o suficiente para garantir privacidade, plana o suficiente para uma luta limpa, dramática o bastante para que os próprios deuses possam querer assistir. Você ouve os detalhes com a mesma calma que carrega há anos, onde outros andariam nervosamente, afiando lâminas e escrevendo cartas de despedida emocionadas. Você mal se incomoda. Desafio aceito. Ainda assim, você se prepara, mas não da maneira que seus inimigos esperariam. Não passa noites em claro polindo armaduras. Não compõe poemas elaborados de morte, nem se preocupa com trajes cerimoniais. Você nem se dá ao trabalho de cortar o cabelo, considerando o aspecto selvagem que exibe atualmente. Em vez disso, você aguça sua mente. Estuda Kojiro como um caçador estuda uma presa perigosa. Aprende seu tempo, sua técnica, seus hábitos. Rápido, preciso, mortal, à distância média. Bom, porque você já decidiu que não vai lutar contra Kajiro em seu próprio jogo. Isso seria um suicídio. Você vai mudar o jogo completamente. No dia do duelo, pede um pequeno barco para levá-lo à ilha. Esculpe uma espada de madeira, um bocã de um tronco. Durante a travessia, uma simples peça de madeira, aproximadamente do tamanho da absurdamente longa lâmina de Kojiro. Sem aço polido, sem armadura reluzente, apenas madeira áspera e uma intenção afiada. Porque você entende algo que a maioria dos guerreiros nunca aprende. A vitória não está em usar a melhor arma, está em usar a melhor mente. Enquanto navega em direção à ilha, com o vento no cabelo e o sal na pele, você sente a calmaria antes da tempestade, a tensão contida de dois titãs prestes a colidir, a certeza silenciosa e emocionante de que este dia, esta luta, ecoará através do tempo, e você sorri um pouco, porque não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para vencer. O barco encosta na praia de Ganujima. Você sai, segurando sua espada de madeira improvisada, uma vara esculpida, áspera e sem polimento, ainda com um leve cheiro de água do rio e teimosia. Do outro lado da praia, você o vê. Sasaki Kojiro. Ele já está esperando. Alto, magro, sereno, vestido com robes elegantes, carregando seu famoso mono-ozizo, o mastro de secagem, uma espada tão longa que parece pertencer a um mastro de navio, e não a um joalheiro. Ele está polido, preparado, perfeito. E você? Parece que apareceu na praia por acidente, depois de uma noite particularmente animada em uma taverna. A multidão, vassalos, testemunhas, pescadores curiosos, murmura ao vê-lo. Alguns riem, outros balançam a cabeça. Ele está atrasado, é desrespeitoso, está armado com um bastão. Os lábios de Kajiro se apertam em um sorriso de desprezo. Ele já está irritado, já fora de controle. Bom, era isso que você queria. Não chegou atrasado por arrogância, mas para desestabilizá-lo, para quebrar seu ritmo, antes mesmo que as espadas se cruzassem. Porque você sabe que um duelo não é vencido quando as lâminas se encontram. É vencido no momento em que o oponente perde o controle da mente. Kajiro, incapaz de se conter, desembainha sua enorme espada em um movimento fluido e belo. Dizem que o corte da andorinha, sua técnica assinatura, pode cortar as asas de um pássaro em pleno voo. Rápido, preciso, incrivelmente mortal. Mas enquanto ele se move, algo acontece, algo sutil, mas crucial. Ele hesita por um instante, desorientado pela sua aparência desgastada, pela sua audácia, pela absurda visão de um homem avançando calmamente com um bastão. E isso é tudo que você precisa. Você avança, mais rápido que um falcão em ataque. Sua espada de madeira assobia pelo ar salgado. Um único golpe perfeito. O estalo da madeira contra o crânio ecoa pela ilha. Kajiro desaba. Instantâneo.
Final. O poderoso Sasaki Kajiro, o cortador de andorinhas, o mestre da esgrima, a lenda invicta jaz quebrado na areia. O silêncio se instala, as bocas ficam abertas. Os pescadores param de mastigar os bolinhos de arroz no meio da mordida. Até as gaivotas parecem momentaneamente paralisadas. E você abaixa sua vara, respirando de forma controlada, coração calmo. Outro duelo, outra vitória. Mas algo no ar parece diferente, mais pesado. Porque hoje, você não apenas derrotou um espadachim. Você encerrou uma era. E no fundo, você sabe que a vitória nunca terá o mesmo sabor novamente. Ganujima permanece silenciosa após o confronto. As ondas lambem preguiçosamente a areia manchada de sangue. O vento sussurra através da grama, como se temesse perturbar o que acabou de acontecer. Você está de pé sobre o corpo caído de Sasaki Kajiro, a rústica espada de madeira ainda pesada em sua mão. Vitória, completa, inegável. Mas à medida que a adrenalina diminui, algo mais frio invade seus ossos. Você olha ao redor. As testemunhas, os samurais vassalos, até os pescadores, todos o encaram como se estivessem vendo um fantasma. Não um homem. Não há aplausos triunfantes, nem gritos de celebração. Apenas silêncio. Um silêncio pesado e incerto que adere à sua pele mais intensamente que o suor. Porque hoje não foi apenas mais um duelo. Não foi um campeão local ou um herdeiro arrogante que você superou. Foi ele, Sasaki Kajiro, o santo da espada por direito, o único homem que eles achavam que poderia ser seu igual. E agora ele está ali, amassado como um leque quebrado. Você percebe algo naquele momento, algo que não havia compreendido verdadeiramente até agora. Em uma certa altura, não existem mais rivais. Não há mais iguais. Apenas um pico solitário, alto acima das nuvens, e você ali, sozinho. Sem cerimônia, você se vira e se afasta, deixando o corpo para trás, deixando as escadas, o julgamento, as lendas sussurradas que já começam a brotar como ervas daninhas na areia. Ao embarcar no pequeno barco de volta ao continente, a espada de madeira, ou a espada torcida, bate contra o lado da embarcação, deslocada e fora de lugar, assim como você se sente por dentro. O barqueiro, um homem idoso com as mãos calejadas, se ergue em silêncio, sem ousar falar. Você observa a ilha que encolhe ao longe, um pequeno ponto de terra onde dois destinos colidiram e apenas um sobreviveu. Ganujima estará para sempre atrelada ao seu nome. Poetas cantarão sobre isso. Escribas exagerarão. Velhos discutirão em tabernas enfumaçadas que você nunca visitará. Mas você não sente alegria, nem orgulho, apenas a sensação de algo irreversível. O caminho que você trilha agora não é o de um espadachim em busca de glória. É o caminho de um espadachim em busca de significado. Em um mundo onde cada vez restam menos oponentes, o minério se acumula, a água brilha, o vento leva seu nome pelas ondas, e você se pergunta em silêncio o que resta conquistar quando já derrotou tudo. A morte de Kojiro paira no ar muito tempo depois de deixar Ganryujima. Não como um triunfo, não como um troféu, mas como um peso. Você tenta ignorar a princípio. Mais um duelo, mais uma vitória, assim como as dezenas anteriores. Mas este é diferente porque Kojiro não era um bandido de uma vila obscura. Não era um mestre de dojo arrogante, com mais orgulho do que habilidade. Ele era um verdadeiro espadachim, um reflexo de sua própria busca incansável pela maestria. E você o matou. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Você despedaçou um homem que, se o mundo fosse mais gentil, poderia ter estado ao seu lado, e não à sua frente. As pessoas celebram, é claro. Recontam a história de 100 formas diferentes. Musashi chegou atrasado para desestabilizar Kajiro. Musashi esculpiu uma espada no caminho só para zombar dele. Musashi o derrubou antes que Kajiro pudesse piscar.
As histórias crescem, se tornam mais grandiosas, mais ridículas. No próximo mês, alguém provavelmente dirá que você chegou à ilha montado nas costas de um peixe gigante e lutou com um tronco de árvore. Você ouve essas histórias, até sorri para algumas delas, mas lá dentro, nada disso parece vitória. Parece o fechamento de uma porta que você nunca poderá abrir novamente. Com Kajiro fora do caminho, o mundo parece menor, mais monótono, um pouco mais vazio, porque agora você sabe que restam cada vez menos homens capazes de encontrar sua lâmina com verdadeira compreensão, menos que podem dançar na borda da morte com você, vendo a mesma verdade bela e aterradora. Você não apenas derrotou Kajiro, você sobreviveu a ele. E de algum modo, isso parece um fardo ainda mais pesado. Tarde da noite, sentado ao lado de uma fogueira solitária, você se pega relembrando a luta em sua mente, não com arrependimento, nem com culpa, mas com um tipo de respeito doloroso. Kajiro foi seu maior desafio, e agora ele é um fantasma que caminhará ao seu lado pelo resto de seus dias. Você observa as chamas. O caminho à frente se estende, mais longo, mais solitário, mais silencioso, e em algum lugar dentro de você, entende. Quanto mais vitórias você conquista, mais solidão herda. Não são as joias que o destruirão, é o vazio que elas deixam para trás. Após Ganujima, o mundo o aclama como imparável. O espadachim que falhou com Sasaki Kojiro, o Ronin que não teme nada, a lenda que caminha entre os mortais. E apesar de toda a admiração, de todo o sussurro que acompanha seus passos como poeira, você não sente nada. A vitória costumava queimar intensamente em seu peito, uma chama alimentada pela emoção da sobrevivência e pela fome de domínio. Agora, essa chama bruxuleia, desprovida de significado. Você perambula por vilarejos onde crianças fingem ser você, balançando paus e gritando seu nome. Em tavernas, bêbados levantam seus copos em sua homenagem, contando histórias tão grandiosas que até você não se reconheceria nelas. Musashi enfrentou 10 homens ao mesmo tempo e não derramou uma gota de seu chá. Ele pode fatiar uma folha caída a 20 passos de distância. Uma vez, derrotou um dojo inteiro apenas com seu olhar. Você sorri educadamente ao ouvir essas histórias. Você acena, se curva, bebe seu saquê, mas por dentro é como mastigar cinzas, pois sabe a verdade que eles não conhecem. As joias nunca foram sobre fama, nunca foram sobre construir uma lenda. Eram sobre a busca interminável, dolorosa e bela por algo perfeito, algo inteiro. E agora essa busca parece vazia. Você costumava sonhar com oponentes dignos de você. Agora, sonha com rios tranquilos, caminhos vazios, o vento entre os pinheiros. Porque não há mais oponentes para perseguir. O mundo agora é pequeno demais, frágil demais. Você observa outros guerreiros polirem suas armaduras, aprimorarem suas reputações, perseguirem títulos e conquistarem favores. Você se sente como um lobo entre cães de casa. Você não pertence a cortes ou castelos. Não pertence a tronos ou sob bandeiras. Você não pertence a lugar nenhum, mas a todos os lugares. A vitória, você percebe, é uma estranha forma de morte. A morte da luta, a morte da fome. Você venceu demais. E o preço disso é a solidão. Uma solidão profunda e vasta que nenhum drink, nenhuma canção, nenhuma multidão aplaudindo pode preencher. Então você continua a andar, não em direção à glória, não em direção à batalha, mas em direção a algo mais tranquilo, algo que você quase consegue ouvir à beira do vento, um sussurro de um tipo diferente de domínio, um domínio não sobre os outros, mas sobre si mesmo. O caminho se estende, mas seus passos começam a desacelerar, não por causa da idade. Seu corpo ainda é afiado, seus reflexos mais rápidos que uma cobra em ataque. Não, é algo mais profundo, algo puxando as bordas da sua alma,
sussurrando que as batalhas que você precisa lutar agora não estão mais lá fora. Elas estão dentro. Você começa a se afastar da vida de duelos sem fim. Não porque teme a derrota, mas porque a vitória já não o alimenta. Você derrubou gigantes. Você conquistou mestres. E ao fazer isso, percebe que o único verdadeiro inimigo restante é você mesmo. Agora você passa mais tempo sozinho. Dias, semanas, até meses vagando pelas montanhas e florestas em solidão. Sem multidões, sem desafios, apenas o sussurro do bambu, os rios borbulhantes, o céu vigilante e infinito. A espada permanece ao seu lado, mas você a desenha cada vez menos. Em vez disso, traça tinta sobre papel, criando caligrafia que flui como água. Você esculpe madeira, moldando figuras não para matar, mas para criar. A mesma disciplina que afiou sua lâmina agora se volta para dentro, aprimorando seu espírito. Você estuda o Zen budismo mais profundamente, não em templos defumados, mas por conta própria, através da experiência. Você medita sob cachoeiras. Você faz jejum até que seu corpo se sinta mais leve que o ar. Você se senta em perfeita imobilidade, horas passando como segundos. Você começa a entender que o domínio não é sobre dominação. É sobre harmonia, equilíbrio, saber quando atacar e quando não atacar. Você percebe que a joia perfeita não é aquela em que você derrota seu oponente. É aquela que você nunca precisa lutar. Conflito, você vê, é como uma onda. O verdadeiro domínio é saber se afastar antes que ela arrebente. O lobo selvagem que devastou o melhor espadachim do Japão ainda vive em você, mas agora ele está calmo, à beira da sua consciência. Não está preso, não está quebrado, mas domado, não pelo medo, mas pela sabedoria. As pessoas ainda o procuram, é claro. Jovens impetuosos que desejam se testar, velhos mestres em busca de um último gosto de glória. Às vezes, você luta com eles. Outras vezes, os afasta com uma palavra, um olhar. E em ambos os casos, você é vitorioso. Porque a batalha pela sua alma, a batalha mais difícil de todas, é uma que você finalmente está começando a vencer. Eventualmente, até mesmo a estrada aberta parece muito cheia. Até as montanhas se tornam barulhentas. Você precisa de um lugar mais tranquilo, onde as últimas distrações, fama, memória, até mesmo ambição, não possam encontrá-lo. Assim, você se retira para uma caverna. Não um grande templo, não um castelo em uma colina. Uma caverna simples, fria e úmida, esculpida na lateral de uma montanha solitária. Seu nome é Reando, a caverna da rocha do espírito. Apropriado. Você leva pouco consigo. Alguns pergaminhos, um pincel e tinta. Suas espadas, é claro, mas permanecem sheathed, acumulando poeira enquanto os dias se transformam em meses. Dentro das paredes de pedra, você não é mais Musashi, o guerreiro. Você é Musashi, o estudante, um estudante da quietude, um estudante da morte, um estudante da própria vida. A caverna ensina de forma diferente do que a espada jamais ensinou. Ela ensina paciência, assim como a água que goteja esculpe a pedra mais dura. Ensina humildade, quando até as aranhas tecendo teias preguiçosas acima do seu colchonete parecem mais sábias que a conversa da ambição humana. E, acima de tudo, ensina perspectiva. Pela primeira vez, você realmente vê os duelos, as vitórias, as escolas destruídas e os senhores humilhados. Eram apenas sombras na parede. A verdadeira batalha nunca foi contra eles. Sempre foi contra você mesmo. Você escreve febrilmente na penumbra, criando ensaios sobre estratégia, filosofia, a mente e o vazio que une todas as coisas. Cada palavra é um duelo contra a ignorância. Cada frase é um golpe contra o ego. Seu pincel se torna sua espada agora, rápido, deliberado, implacável contra a falsidade.
No silêncio de Reando, você finalmente ouve a suave música que sempre tocou por trás do clangor do aço, a canção do domínio, do equilíbrio, da compreensão. Às vezes, pessoas vêm à sua procura, estudantes curiosos, desafiadores em potencial, peregrinos esperando um vislumbre da lenda. Alguns você recebe com bondade, outros você despacha com algumas verdades duras, mas na maior parte do tempo você está sozinho e em paz com isso, porque agora você sabe que a verdadeira força não se trata de derrotar os outros. A verdadeira força é dominar a única coisa que realmente importa, a si mesmo. E bem lá dentro, sob a pedra e o silêncio, você está conquistando a maior joia da sua vida. Uma respiração de cada vez. Dentro do abraço frio da caverna Reando, com o vento suspirando na entrada como um velho amigo, você decide que é hora. Hora de transmitir o que aprendeu. Não através de outro duelo, não através de outra batalha, mas por meio de palavras. Você se senta de pernas cruzadas na pedra nua, pincel na mão, tinta pronta, e começa a escrever. O livro dos 5 anéis. Não um diário, não uma lista de suas vitórias, um guia, um manual de espada, sim, mas muito mais do que isso, um mapa da mente, um plano para dominar o conflito e a própria vida. Você divide seus ensinamentos em 5 pergaminhos, cada um representando um elemento: terra, água, fogo, vento, vazio. Cada pergaminho se baseia no anterior, uma estratégia em camadas para quem busca uma verdadeira compreensão. O livro da terra, fundamentos, estabilidade. Conhecer sua posição, seu alicerce, seja na batalha ou na vida. O livro da água, adaptabilidade, flexibilidade, contornar obstáculos, fluir através dos desafios em vez de colidir com eles. O livro do fogo, agressão, tempo, saber quando atacar, quando liberar a força sem hesitação. O livro do vento, perspectiva, entender as forças e fraquezas dos outros. Não para imitá-los, mas para se conhecer melhor. E, finalmente, o livro do vazio, o mais misterioso de todos, o espaço entre o pensamento e a ação, o estado de pura consciência onde a maestria realmente reside. Você escreve de maneira simples, sem floreios. Não há necessidade de grandes palavras. A verdade não precisa de adornos. Cada linha é forjada como uma lâmina em uma bigorna. Direto, afiado, testado na fornalha da verdadeira batalha e na sabedoria conquistada com esforço. Você não escreve para a fama. Não escreve para impressionar estudiosos. Você escreve porque o caminho que percorreu lhe revelou algo precioso. E seria um crime deixar isso morrer com você. Cada pincelada parece dar vida a um segundo eu. Um musashi que irá durar muito tempo depois que seus ossos se tornarem pó. Você sabe que a maioria não compreenderá. Alguns apenas arranharão a superfície. Poucos poderão entender suas profundezas. Mas isso é suficiente, pois a maestria nunca foi feita para muitos. É um caminho estreito, trilhado por poucos dispostos a suportar, a sofrer, a se aprimorar em relação ao mundo, até se tornarem lâminas em forma humana. E, ao traçar a linha final no último pergaminho, você coloca o pincel de lado e sorri. Sua maior joia está concluída. Seu legado está escrito. As estações mudam do lado de fora da caverna. Folhas caem, rios congelam, flores florescem, e você sente isso profundamente em seus ossos. O fim está próximo. Não é um inimigo súbito a ser evitado. Não é um ataque sorrateiro a ser defendido. Não. Este é o único oponente que nenhuma espada pode vencer. A morte. Você a cumprimenta como cumprimentou todos os oponentes, com calma, com respeito, sem medo. Seu corpo, antes esguio e inquebrável, se tornou mais lento. A mão que esculpiu lendas do ar agora treme levemente ao levantar um pincel. Os quilômetros intermináveis que você caminhou sem pensar agora pesam mais em suas pernas.
mas sua mente está mais clara do que nunca. Você não se apega à vida como um avarento se apega a moedas. Não se revolta contra a luz que se apaga. Em vez disso, você se prepara como um verdadeiro guerreiro, de forma deliberada, honrada. Você molda sua própria morte como moldou suas joias, com precisão, dignidade e total consciência. Veste suas melhores roupas, não as vestes de um senhor, mas roupas simples e limpas, adequadas para um homem que não tem mais nada a provar. Você se senta de pernas cruzadas, suas espadas ao seu lado, uma mão sobre sua katana, a outra descansando suavemente sobre seu wakizashi, não para lutar, mas para honrar. As duas lâminas que o serviram em 1000 batalhas merecem testemunhar seu último suspiro. Seus alunos, os poucos em quem confia, se reúnem silenciosamente do lado de fora da caverna. Eles observam não com tristeza, mas com reverência, porque entendem, esta não é uma morte de derrota, é uma morte de maestria. Você fecha os olhos, respira o ar da montanha, fresco, cortante, vivo. Sente o pulso da terra abaixo de você. Sente o sangue desacelerando em suas veias, sem medo, sem arrependimento, apenas aceitação, apenas paz. Em um último movimento firme, você se senta perfeitamente imóvel e parte deste mundo. Um guerreiro até o fim, sem drama, sem agarrar-se desesperadamente à vida. Apenas quietude, apenas força. Miyamoto Musashi morre como viveu, invicto, inquebrantável, indomável. E enquanto seu espírito atravessa o véu, em algum lugar distante, 1000 flores de cerejeira flutuam ao vento e a espada silencia. Muito tempo depois que seu corpo se desfaz na terra silenciosa, seu nome se recusa a morrer. Ele se agarra às montanhas, percorre os rios e ecoa nos salões de guerreiros e sábios. Miyamoto Musashi, o homem que não seguiu as regras de ninguém, que esculpiu seu caminho com lâmina e mente, que transformou batalhas em arte e solidão em reino. Contam sua história de maneiras grandiosas e estranhas. Alguns dizem que você enfrentou 100 homens sozinho. Outros afirmam que poderia derrubar um pássaro em pleno voo com um único golpe de uma espada de madeira. Há quem diga que você era meio demônio, nascido não de mulher, mas da própria tempestade. Você, que uma vez dormiu sob árvores com nada além de suas espadas e uma vontade obstinada, agora vive na tinta e na lenda em rolos, pinturas, romances e peças de teatro. Seu livro dos 5 anéis se torna um tesouro não apenas para espadachins, mas para generais, empresários, filósofos, qualquer um que busque dominar o conflito, a maestria ou até mesmo a si mesmo. Em um mundo que muda a cada estação, seus ensinamentos permanecem teimosamente verdadeiros. Observe com clareza. Mova-se com decisão. Adapte-se como a água. Ataque sem hesitação. Conheça-se completamente. Você se torna mais que um guerreiro. Você se torna um ideal, um símbolo da eterna luta entre disciplina e instinto. Um lembrete de que a verdadeira maestria não é vencer o mundo, mas dominar a tempestade interior. Estátuas são erguidas em sua homenagem. Espadas levam seu nome. Videogames, mangás, filmes. Seu espírito encontra novas formas que você nunca poderia imaginar, lutando através de telas e páginas. Mas nada disso captura a verdade completa, porque o verdadeiro Musashi não é o homem com 2 espadas triunfantes sobre inimigos derrotados. O verdadeiro Musashi é o homem na caverna, pincel na mão, escrevendo palavras para um futuro que nunca veria. O homem que compreendeu que força sem sabedoria é vazia, que a vida sem reflexão é uma lâmina sem fio. Você é mais que vitórias. Você é mais que batalhas. Você é um caminho, uma pergunta, um espelho erguido a quem ousa caminhar sozinho. E à medida que os séculos passam, enquanto reinos surgem e caem, uma coisa permanece. Sua história ainda sussurra para aqueles ousados o suficiente para ouvir. Caminhe o caminho.
Enfrente-se, torne-se mais. E em algum lugar profundo na quietude entre os batimentos do coração, o espírito de Musashi sorri. Se alguém perguntasse centenas de anos após sua morte qual foi a maior lição de Musashi, esperariam histórias sobre esgrima, técnica, genialidade em duelos. E não estariam errados, mas também não estariam certos, porque sua maior lição não foi como vencer uma luta, foi como viver e morrer sem medo. Você ensinou que a maestria não é apenas sobre derrotar os outros, é sobre vencer a fraqueza dentro de si mesmo, o medo do fracasso, a fome por aprovação, a necessidade desesperada de se apegar ao conforto e à certeza. Você mostrou que para trilhar o verdadeiro caminho, é preciso estar disposto a caminhar sozinho, sem títulos, sem aplausos, sem nem mesmo a promessa de sucesso. Você deve ser seu próprio mestre, seu próprio rival, sua própria chama na escuridão. Através de suas batalhas, de sua solidão, através da simples e feroz graça de sua vida, você ensinou essa verdade inabalável. Força sem propósito é vazia. Habilidade sem espírito é sem sentido. Vitória sem honra é cinzas. Os duelos nunca foram o objetivo. O sangue derramado, as reputações destruídas, eram apenas ecos de uma luta mais profunda. O verdadeiro inimigo sempre esteve dentro de nós. As dúvidas, os medos, as ilusões. E você os conquistou não com força bruta, mas com clareza, paciência e uma honestidade implacável. Seu Livro dos Cinco Anéis não é um manual de como matar, mas sim de como viver de forma estratégica, sábia e corajosa. Mesmo hoje, quando um jovem lutador calça as luvas, ou uma alma cansada enfrenta um cruzamento, ou uma mente tranquila busca sentido em um mundo barulhento, seu espírito está presente, não gritando, não se gabando, apenas de pé, silenciosamente à beira do caminho, acenando uma vez como se dissesse: você já tem tudo o que precisa, agora caminhe. Sua vida foi uma batalha, sua morte, uma meditação, e seu legado é um chamado, um desafio que se estende por séculos para quem tiver coragem de ouvi-lo. Seja como Musashi, não porque ele nunca perdeu ou nunca teve medo, mas porque escolheu, a cada dia, dominar a si mesmo. E essa, no final, foi a maior vitória de todas.